Vāgīṣajusya vadane Lakshmirjasya ca vakshashi Jasyaste hidaya sambi Tvam nishingam bhaj Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Asaru samsaru khalu duksharupi vimakaha Shutaha kasya dhanam kasya snehovan jalate anisha Nacha indrasya sukham kinchinna sukham chakravartinaha sukham asti viraktasya munir ekanta jivam. Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: um homem que não tem anugatya é como um animal. Um homem que não tem anugatya, que não está rendido aos pés de lótus de um Vaishnava, é como um animal, como uma fera. Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: enquanto seguimos nossa própria mente, os caprichos da nossa própria mente, não existe possibilidade de fazermos vida espiritual. O Senhor Indra não está satisfeito, nos planetas celestiais. E aqueles que são como imperadores no mundo material também, eles não estão felizes, eles não estão satisfeitos. Somente aqueles que fizeram um voto de silêncio, Mauna Vrata. O que significa esse voto de silêncio? Pessoas que não falam, na verdade, sobre coisas materiais. Eles só falam sobre coisas transcendentais. O verdadeiro voto de silêncio, segundo os Vaishnavas, é falar sobre Bhagavan, sobre os devotos do Senhor. Mauna Vrata. Eles fazem voto de não falar de coisas materiais. E quando realizamos que esta vida material que este oceano de ilusão, que o mundo material é como um oceano de ilusões, onde não há um lugar para encontrarmos a paz. Noite e dia, todas as pessoas aqui estão queimando no incêndio da ilusão material. Mahaprabhu pessoalmente comenta e fala sobre isso. Não existe nada neste mundo material. Mas mesmo assim, nós sentimos atração pelas coisas materiais. Este é o nosso problema principal. No momento em que descobrimos nossa forma espiritual eterna, nós podemos também descobrir o nosso dever. Quando nós descobrimos nossa forma espiritual eterna, neste mesmo momento, imediatamente descobrimos o nosso dever transcendental. E o nosso dever transcendental se resume em servir Bhagavan Shri Krishna. Existiu um lutador de espadas. Ele deixou sua família
Esse incidente aconteceu na Espanha. Ele deixou sua família e seu pequeno bebê e foi embora. Ele estava obedecendo às ordens do rei. E o rei prometeu que ia cuidar de seus familiares. Este grande rei, ele tinha um grande conselho. Alguns eram poetas, alguns eram grandes músicos, alguns deles eram cientistas. Então, este grande lutador foi pago para ficar na companhia do rei. E um dia o rei anunciou que haveria uma luta de espadas, um torneio de espadas. Ali, nesta região do Portugal e da Espanha, existiam estas competições. As pessoas também lutavam com os bois, os homens contra os touros, com espadas, esse tipo de luta. E o rei anunciou que, naquela ocasião, que aquele lutador iria lutar em nome do rei. E em todos os meios de comunicação, claro que naquela época não existia a mídia que existe hoje, mas ele foi anunciado, esta luta foi anunciada. E com o passar dos anos, o filho deste homem também se tornou um lutador. E um novo torneio foi anunciado. E o filho recebeu este conselho da mãe. Vá lá e se inscreva nesse torneio para que seu pai lhe veja e volte para a nossa família. Então o filho voltou, foi até lá para se inscrever neste torneio. E ele decidiu que ele não iria se identificar e, portanto, ele acabou sendo convocado para lutar contra seu próprio pai. E ninguém sabia que ele era o filho daquele famoso lutador. Então, nesse caso, quando a luta começou, milhares de pessoas assistiram a essa luta. E ninguém sabia que o filho e o pai iriam lutar um contra o outro. E durante esta luta, o filho, ele sabia, eu não posso atacar meu pai de tal maneira que ele possa perder a vida, que ele possa morrer. Eu vou lutar, mas com uma técnica para impedir que meu pai morra. Mas o pai não sabia que aquele era seu filho, então ele estava lutando impiedosamente com todo o seu poder. Então, nesse caso, o pai estava para esfaquear seu filho. E naquele momento, o filho caiu no chão. Ele gritou, pai. E o homem ficou chocado e olhou para o rosto daquele jovem lutador e pensou, esse é meu filho, você é meu pai. O filho respondeu, mas ele já tinha matado o menino, o jovem. E o pai abraçou seu filho, mas já era tarde. Este exemplo, trágico exemplo, nós podemos realizar que esse grande lutador que lutava em nome do rei, ele não sabia que aquele era seu filho. Ele não podia entender o seu dever como pai. Mas no momento que o filho disse pai, ele entendeu imediatamente que dever ele tinha em relação àquele seu oponente, aquele jovem lutador.
Então, isso acontece também quando descobrimos nossa forma espiritual eterna. Mas descobrir nossa Swarupa, nossa forma espiritual eterna, não é um brinquedo. Realizar a nossa forma espiritual eterna não é um brinquedo. Quanto bhajana, quanta inclinação nós devemos ter aos pés de lótus do Guru e dos Vaishnavas. Para que nós descobramos que o nosso único dever é servir Krishna. Enquanto não descobrimos isso, enquanto não podemos... nós só podemos descobrir isso se nós estabelecemos nossa relação com o Guru dos pés de lótus, com o Vaishnava puro. Caso contrário, nós nos somos afastados do bhajana. Nós não conhecemos a natureza do Guru e dos Vaishnavas. É por isso que Prabhupada costumava dizer que um homem sem anugatya é como uma besta, ou mais do que uma fera, mais do que um animal, pior do que um animal. Numa carta, Prabhupada Bhaktisiddhanta escreveu esta mensagem para um assim chamado devoto que estava querendo deixar a companhia de Prabhupada Bhaktisiddhanta. E Prabhupada Bhaktisiddhanta escreveu esta carta. O que eu vou fazer? Você vai deixar o caminho da rendição, o caminho da anugatya. No Gita, Pranipad, a rendição aos pés de lótus. Como descreve este verso do Bhagavad Gita, Prabhupada escreveu uma carta. O que eu posso fazer? O que eu posso dizer para você? Você quer deixar este caminho? Você vai querer seguir a sua mente, os caprichos da sua mente. Eu posso sentir dor por você, mas eu não posso fazer nada. Você já está indo na direção contrária do nosso caminho. Prabhupada lhe escreveu. Pranipada, rendição não é um brinquedo. Pranipada significa deixar o nosso falso ego para trás. Quando eu vou prestar reverências aos pés de lótus do Guru dos Vaishnavas, se você não vai mostrar essa real rendição, você está sendo hipócrita. Você está demonstrando duplicidade, hipocrisia. Então realize que uma alma caída como eu, não existe mais caído do que eu sou o mais caído de todos. Você tem que reconhecer isso. Dessa maneira nós podemos prestar reverências. E nós estamos falando sobre isso para considerar esse diálogo entre Uddhava e Krishna. Uddhavaji Maharaj e Shri Krishna Bhagavan. Então, Pranipad e Pranipushna significam Atma Jigyasa, interrogar a si mesmo. Pranipad significa interrogar a si mesmo. Tattva Jigyasa, Sabda Jigyasa significam as conclusões acerca da alma, do espírito, da verdade. No Brahma Kanda, o Senhor Supremo está dizendo: o Senhor Brahma existe em sua máxima glória, em seu total esplendor. O espírito nunca é afastado de sua posição original. A posição de Deus é eterna. Então esse espírito pode chegar até nós na forma do Shabda, na forma do verbo transcendental, assim como o Om, ou assim como o Mahamantra. Através do Mahamantra nós alcançamos o espírito, mas ainda não conseguimos realizar tal fato.
que através do Mahamantra nós alcançamos o Espírito. Toda a criação infinita, o Aprakrita Jagat, tudo vem daquele Senhor Supremo. E nós não somos gratos. Nós nunca somos gratos bastante, perdão. Nós não entendemos que Trinadapi, que a humildade, a rendição e a gratidão são sinônimos. Eu posso fazer um drama da rendição, mas a rendição não está lá. A humildade, a verdadeira rendição é a Trinadapi, a submissão. Tudo isso são sinônimos. A verdadeira Anugatya é gratidão. Em cada fração de segundo, nós temos gratidão. Nós expressamos gratidão aos pés de lótus do Guru dos Vaishnavas e do Senhor Supremo o tempo todo. Mas nós não conseguimos expressar essa gratidão. Quando nós mostramos isso? Quando a humildade se manifesta. Se a humildade não se manifesta, para quem você vai prestar gratidão? Eu acho que eu sou um chefe no meu reino. Para quem eu vou ser grato? Não tem ninguém para eu ser grato. Mas o Guru Vaishnava estão sempre gratos a todos. Vejam. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Pense num exemplo. Hoje eu estou rouco, mas vou tentar explicar. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, o tempo todo, a cada capítulo, ele ora aos pés de Vrindavan Das Thakur Mahashaya. Ele sempre ora para que não haja nenhuma aparada no seu comportamento aos pés de lótus de Vrindavan Das Thakur. O que quer que ele faça, eu estou só mastigando o Tattva Siddhanta representado por ele. O tempo todo, ele ora. Que ele não esteja ofendendo Vyasadeva, que ele não esteja ofendendo Vrindavan Das Thakur, pois Vrindavan Das Thakur é o verdadeiro Vyasadeva do Chaitanya Lila. Ele só está escrevendo o que Vrindavan Das Thakur já escreveu. Mas se você pensa com um cérebro estável, você vai entender que o Chaitanya Charitamrita é uma mina de Siddhanta infinito, é uma infinita mina de Siddhanta, de filosofia. O que quer que esteja escrito no Bhagavatam, em todos os Shastras verdadeiros. O Chaitanya Charitamrita é uma mina de Siddhanta puríssimo, de filosofia pura. Mesmo o Rupanuga Bhajana, o Raganuga Bhajana está todo explicado no Chaitanya Charitamrita. Mas Krishnadas Kaviraj Goswami, mesmo assim, expressa o máximo grau de humildade. Ele não fala, eu sou um grande escritor, eu sou mais do que Vrindavan Das Thakur. Ele não diz isso. A nossa linha devocional, nós temos gratidão, expressamos gratidão aos pés de lótus do Guru dos Vaishnavas o tempo todo. Esse é o segredo do bhajana. Nós já vimos isso na vida de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, na vida de Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj. A humildade que eles manifestavam quebraria o nosso coração, quebraria o coração de todos vocês. O nível de humildade que eles manifestavam era impossível. Se eles não fossem genuínos, eles não seriam tão humildes. Não é possível ser humilde assim, sendo hipócrita ou dúplice, ou tendo uma palavra na boca e um sentimento no coração diferentes. Mesmo um animal na floresta pode expressar gratidão. Mesmo um animal na floresta pode expressar gratidão. Se aquele animal foi salvo por você, se aquele animal descobre que você o salvou, ele nunca mais vai lhe atacar. Eu posso citar um incidente para que você realize esse ponto. Muito tempo atrás existia o sistema da escravidão. As pessoas podiam comprar um outro homem. Alguém naquela época comprava
pegava dinheiro e comprava um homem, até que houve a liberação da África, dos negros africanos, até que houve o apartheid, que obrigou a uma igualdade. Até 50 anos atrás, esse problema era muito grande, o problema do preconceito também, que derivava desse sistema de escravidão. Isso ocorreu na antiga Grécia, ocorreu na história de Portugal e de muitos países. Então, uma vez um homem muito rico foi até um mercado para comprar um escravo, um servo. Ele foi comprar. Ele pegou muito dinheiro e comprou aquele homem. E foi até lá, foi até a sua casa. Quando ele chegou lá, ele pediu que aquele homem, como um animal, trabalhasse. Pregue, quebre pedras, faça isso, faça aquilo. Ele não deixava nem ele beber água de acordo com a sede. Ele o tratava como um animal. Nenhum animal era assim tão maltratado. De tempos em tempos ele batia nele. Eu comprei você, você tem que servir. Se você não servir direito, ele batia nesse seu escravo. E um dia, o escravo foi maltratado num nível insuportável. Por acaso, por sorte. E aquele escravo teve a oportunidade de fugir. Talvez tenha sido um arranjo de Deus. Ele teve a oportunidade e correu como um louco. E o seu amo voltou e não encontrou o escravo. Oh, meu Deus! Ele foi tão caro. Agora ele se foi. Onde eu vou encontrar? E ele chama diferentes pessoas para buscar, para reencontrar. Tragam-no de volta, prendam-no. Então, este escravo correu até a floresta. E na floresta, houve uma grande tempestade e um vento muito forte. E esse fugitivo se sentiu muito fraco. Ele não tinha nenhuma coberta, um pano para se cobrir. Estava praticamente seminu. E aonde ele iria na floresta, com aquele vento gelado? E ele descobriu uma caverna. Estava tudo muito escuro, ao redor dele estava tudo escuro, estava chovendo ininterruptamente. E ele descobriu uma caverna. E ele foi tomar abrigo dessa caverna. Mas ele sente o cheiro de carne, o cheiro ruim da carne. E ele viu, e de repente houve um trovão, um raio. Ele viu que tinha um leão lá dentro. Ele disse, meu Deus, tinha um leão dentro da caverna. Mas o leão estava numa condição perigosa. Ele estava com dor. Ele estava com uma das pernas destruídas. Ele não conseguia se mover. E o sangue estava saindo das feridas. Esse homem viu esta condição. Ele viu que aquele leão estava ferido. Então, de manhã, essas pessoas que são de uma tribo, esse homem era de uma tribo, eles sabem o que fazer. Se uma cobra picar, eles sabem o que fazer. Eles pegam aquela erva certa e mastigam para neutralizar o veneno. Eles têm conhecimento acerca de curas naturais. Então ele conseguiu achar ervas antissépticas e fez uma pasta e colocou na perna do leão.
E com aquele pedaço de roupa que ele tinha, ele amarrou a perna do leão. E o leão não podia falar, ele estava sem comer também. Quem vai caçar, quem vai dar comida para um animal selvagem? Quando os tigres se tornam velhos, eles ficam em situações precárias, tigres e leões. Então, o dono daquele fugitivo estava procurando em todos os lugares, nas florestas, nas imediações. E ele descobre, ele encontra o fugitivo. Ele bate nele, acorrenta ele e leva ele embora. E ri. Você quer escapar de mim? Muito bem. Esse homem era tão cruel que ele resolve fazer com que esse seu escravo lute com um leão. Só que eles capturam, por acaso, aquele leão que tinha sido ferido e que já havia sarado a essa altura. Eles arranjaram uma luta. Eles fizeram uma espécie de torneio para que as pessoas desfrutassem dessa cena terrível, uma luta entre o homem e o leão. E muitas pessoas compraram um bilhete. Eu vi isso acontecer. Brigas com touros, até aqui na Índia. Lutas de mão, lutas com facas. Eles colocam anéis como ganchos e matam uns aos outros. E as pessoas acham isso um grande desfrute. Ah, que interessante. Existem como torneios. Se o meu lutador receber a vitória, alcançar a vitória, você vai ter que me pagar 50 mil. Eles apostam com isso. As pessoas apostam em cima da corrida dos animais, dos cavalos. Isso é uma forma de trapaça, de jogatina. Então, quando o leão está ali numa arena, todas as pessoas estão sentadas em voltas assim, emocionadas, e o homem é jogado no centro dessa arena, diante do leão. É como um circo, como se fosse numa arena para um jogo de futebol, como aquilo. E o homem pensa, como é que eu vou lutar com um leão? O leão é uma fera. Nem um elefante às vezes consegue lutar com um leão. O que fazer? Lutar ou morrer? Ele pensou, se eu não lutar, o rei vai me matar. Se eu lutar, o leão vai me matar. Eu estou cercado por perigo. Então esse homem que estava ali, cheio de estamina, porque ele estava extremamente nervoso diante daquela situação, e o leão veio correndo na sua direção para atacá-lo. Mas quando o leão chegou diante daquele homem, o leão paralisou e todas as pessoas ficaram surpresas. Por que ele não está atacando? Porque o leão realizou pelo cheiro. Os animais, os cachorros, os tigres, eles realizam a presença de um homem a 2 quilômetros. O leão imediatamente realizou que aquele homem havia salvado sua vida. Ele me salvou. Então o leão não atacou. E as pessoas ficaram todas surpresas.
Porque o que eu quero dizer com isso? Que até mesmo um animal sabe expressar gratidão. Existem milhares de casos, não somente um caso. Um homem foi morto uma vez, ele era um ator de cinema em Bombay. Então, os outros atores queriam eliminá-lo. Isso aconteceu 2 anos atrás. Todo mundo ficou famoso. Essa história saiu nos jornais aqui, ficou famosa. Era um rapaz que era muito talentoso, de um estado que fica em cima da Bengala, chamado Bihar, da Bengala Ocidental. Ele morava em Bombay e ficou cada vez mais popular, mais famoso. As pessoas desfrutavam muito de seus filmes. E por conta de ciúme, um ator famoso pensou, eu vou matar esse rapaz. Se eu não puder matá-lo, hoje ou amanhã ele vai roubar o meu papel, ele vai roubar a minha posição com o público. Então ele arranjou uma situação com a ajuda de uma mulher muito bonita. Ela também era uma atriz. Eles fizeram um plano. Mas sabemos todos que o cachorro é um animal muito fiel. Então, quando esses homens entraram na casa desse jovem ator para matá-lo, o cachorro percebeu que eles vieram com um desejo negativo de matar o seu mestre. O cachorro ficou feroz. E eles usaram algo para anestesiar o cachorro. E o cachorro desmaiou. Às vezes eles põem o cachorro numa jaula separada, ou às vezes eles são obrigados para fazer por exemplo, uma operação nos animais, a anestesiá-los. Mesmo um tigre, um cachorro, os animais ferozes às vezes são anestesiados, porque eles não permitem serem operados. Então esse cachorro foi neutralizado e mataram o seu dono. E depois disso esse cachorro, por muito tempo, chorou. Ele não comia, não bebia. Onde está o meu mestre? Então um cachorro, um cão, um leão, um tigre, um elefante, eles também expressam gratidão. Se alguém faz algo bom para eles, se dá para eles uma nova vida. O leão deu para ele uma nova vida. O homem deu para aquele leão uma nova vida. Mas nós não somos assim. O Guru e os Vaishnavas nos dão toda a vida, toda a nossa vida, uma vida nova. Eles nos salvam de um perigo eminente. Guru e os Vaishnavas nos salvam sempre. Eles tentam de qualquer maneira, tentam nos salvar de uma maneira ou de outra. Mas nós não temos gratidão. E por isso a gente perde tudo. Nós não vamos conseguir fazer vida espiritual se fizermos assim. Então a gratidão deve vir quando eu sou humilde, quando eu sou Trinadapi. Sriman Mahaprabhu não é um tolo. Se Trinadapi está lá, se essa humildade que leva à gratidão está lá, tal pessoa tem a capacidade de cantar as glórias do Senhor Supremo. Qualquer tipo de qualidade que você tenha, qualquer conhecimento que você tenha, qualquer capacidade de falar que você tenha, Mahaprabhu não vai aceitar. Tal pessoa não pode dar Harikatha. Eu conheço muitos sannyasis, de Vaishnavas de sannyasis que não conseguem mais dar Harikatha. De sannyasis que não conseguem dar Harikatha, mas eles têm submissão plena. O nosso Bharati Maharaj Gurudeva costumava dizer: submissão extrema aos pés de Lótus Prabhupada Bhaktisiddhanta.
Sem Prabhupada Bhaktisiddhanta, eles não gostavam de viver, de fazer nada. Mas eles não tinham nenhum tipo de educação, nenhum tipo de cultura. Eles, às vezes, não eram nem alfabetizados. Eles diziam, não sou nada. Muitos devotos têm conhecimento, mas eu não sou nada. Esses pobres sannyasis diziam. Mas eles eram gratos a Prabhupada e Prabhupada se preocupava com eles. Existiam discípulos de Prabhupada que eram grandes escritores, famosos, e Prabhupada não ficava preocupado. Onde ele foi? Como eu poderia perder aquele discípulo? Um escritor que era um escritor número 1, um grande editor. Eles poderiam falar horas depois de horas. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta não se importava com eles. Se eles deixavam Prabhupada, Prabhupada não ficava preocupado. Prabhupada Bhaktisiddhanta, nem mesmo por um minuto, eles diziam onde ele foi, como eu poderei viver na Gaudiya Mata sem aquela personalidade. Mas Prabhupada ficava preocupado às vezes com pessoas muito humildes e simples que tinham gratidão. E às vezes ele ficava preocupado com alguém que estava limpando o templo, ou que estava trabalhando como jardineiro. Ele não é alfabetizado, ele não é formado, ele não é uma personalidade valiosa com qualidades. Mas Prabhupada ficava preocupado com eles, pois esse é o sintoma do Sadguru. Sagara Maharaj estava... havia esse discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta chamado Sagara Maharaj. Ele recebeu o sannyasi de Srila Prabhupada, mas ele não conseguia falar. Ele não conseguia se expressar. Prabhupada mandava ele pregar, mesmo assim. Ele mandava ele para Midnapur, para Bengala, aqui ou lá. Porque Prabhupada sabia que ele não podia falar, mas observando o seu comportamento, o seu Guru Bhakti, a sua devoção ao Guru. As pessoas podiam desenvolver Bhakti somente olhando para a sua educação, para o seu comportamento. Pregar não significa falar de maneira adequada. Pregar não significa poder falar de maneira adequada. Pregar significa, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, se alguém está estabelecido no comportamento ideal da instrução de Chaitanya Mahaprabhu, ele é o pregador número 1. Essa é a concepção de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Talvez tal pessoa não saiba falar. Aquele que está estabelecido no comportamento, no Acharan, e nas instruções de Gauranga Mahaprabhu, aquele que adota os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, ele é o pregador número 1, mesmo que ele não saiba falar. Essa era a concepção de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Sagara Maharaj não conseguia falar em público, mas ele era humilde. Ele tinha fé no Guru, devoção no Guru, Guru Bhakti. Prabhupada o mandava para todas as partes. Uma vez ele foi para Midnapur, dar Harikatha. Então o Brahmachari estava lá com ele. Alguns sannyasis estavam lá, e alguns sannyasis podiam falar de maneira muito apropriada. E quando aqueles sannyasis terminaram de falar, Sagara Maharaj começou a falar. Já era de noite. Ele começou a falar. Mas todas as pessoas, uma para uma, foram embora de daquele recinto, daquela assembleia. E finalmente não tinha mais ninguém ali. E ele continuava falando, dando Harikatha. E um dia, nessa ocasião, o seu Sevaka disse, Maharaj, não tem mais ninguém aqui ouvindo? Talvez a gente pode falar de falar. E Sagara Maharaj respondeu, quem disse? Quem disse que ninguém está aqui? Eu estou vendo as plantas, as árvores, em forma sutil. Aqui está cheio de Divatma.
E nós não conseguimos ver. Aqui é cheio de Jivatma. Você não pode ver as almas que estão aqui. É por isso que no Bhagavatam está escrito: tenha certeza que tudo ao nosso redor está cheio de almas, mas nós não podemos ver. Como a alma nasce, como a alma entra no ventre da mãe. Existe um texto de Srila Baladeva Vidyabhushana explicando essa passagem. Hoje eu vou ter que parar o meu Harikata. Quase eu pensei em não dar Harikata, por causa da minha voz. Mas eu não vou parar. Eu não posso parar de Harikata. Eu sei que eu não vou conseguir falar, mas eu não vou parar. Esse é o meu seva. Com esse humor eu vim aqui. Então Sagara Maharaj disse: quem disse que não tem ninguém aqui? Eu vejo tantas Jivatmas. Sagara Maharaj terminou o Harikata e voltou para o Bagbazar Gaudiya Mission em Calcutá, esse templo que fica em Bagbazar. Ele não tinha dinheiro. Ninguém deu nenhuma esmola para ele, então ele não pôde comprar o bilhete do trem para voltar. Ele era muito pobre, mas ele estava cheio de Guru Bhakti, ele tinha devoção. Ele dizia: meu Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então ele foi para a estação sem bilhete, entrou no trem e prenderam ele no trem e levaram ele para a delegacia de Howrah, perto da estação de Howrah. Eles procuraram dinheiro no bolso dele, mas não tinha nada. E o que aconteceu? De alguma maneira, ele chegou a Bagbazar Gaudiya Mission. O Brahmachari informou Prabhupada: Sagara Maharaj chegou da sua pregação. E Prabhupada disse sim, e voltou saiu do seu quarto e levou um sevaka com uma guirlanda. Você vá com uma mridanga, faça um kirtana de glorificação para ele, dê honras para Sagara Maharaj. Que milagre! O sevaka foi para a rua para fazer o kirtana e dar guirlanda e ajudar Sagara Maharaj a voltar. E depois disso, quando Sagara Maharaj prestou reverência aos pés de lótus de Prabhupada, Prabhupada disse: você é o pregador número 1. Muito bem. As pessoas acham que pregar é trapacear hoje em dia. As pessoas estão confusas. O que é pregação, o que é trapaça? Hoje em dia as pessoas confundem preaching e cheating. Em inglês, som similar. Aquele que se rende 100% aos pés de lótus do Guru Pada Padma. O Guru Pada Padma se realiza. Você não pode enganá-lo. Mesmo que você seja pobre, sem nada, o Gurudeva percebe a sua submissão aos seus pés de lótus. Agora nós encontramos Krishna, que vai dizer que Uddhava é o pregador número 1. Por muito tempo, eu estava explicando esse ponto. Por muito tempo, Srila Shyamdas Babaji Maharaj está dizendo que ele está explicando esta cena, porque Uddhava está totalmente harmonizado com Krishna. Uma situação pode aparecer na sua vida. Tenha certeza, uma vez uma situação virá na sua vida. Quando as pessoas vão descobrir quem é o discípulo, que o discípulo é o Guru, que o Guru é o discípulo. Eles são idênticos.
Esse dia virá. Um incidente eu vou dizer para você. Eu estou falando de uma coisa prática, de uma experiência prática, não é uma historinha. Isso aconteceu em Ayodhya. Em Ayodhya, cidade do Sr. Rama, um grande acharya estava lá. E eles estavam fazendo Ram Bhajana, adorando o Sr. Rama. Um grande acharya. Ele ficou muito velho. Então ele queria encarregar um outro acharya. O acharya deve ser poderoso. Nós devemos obedecer todas as regras e regulações que impõem o acharya. Então, existia um pandita lá. E o acharya pensou, se eu fizer esse pandita como acharya, se eu apontá-lo, então as pessoas vão pelo menos ouvir Ramakatha de maneira apropriada. Se eu colocar um outro homem iletrado, como é que as pessoas vão fazer? Então ele propôs colocar este homem que era um acadêmico, um erudito como acharya. Então, eles vieram, as pessoas vieram ver a Abhisheka, a consagração, a cerimônia de consagração desse novo acharya. E o Guru disse para o novo acharya, rápido, troque de roupa e venha. Às 9 eu vou fazer a Abhisheka, porque está cheio de gente. Venha às 9 e faça o Guru Puja e tudo. A gente vai fazer a Abhisheka imediatamente, às 9, em ponto. Tome cuidado. E o homem chegou às 9 e não veio. O Guru falou, mas eu dei ordem para que ele viesse para checar o que ele está fazendo. Quando as pessoas checaram o que ele estava fazendo, ele voltou e disse, Guru, ele está se vestindo. Se vestindo? Sim, ele está se vestindo. E o Guru de novo falou, fala para ele vir aqui imediatamente. E as pessoas voltaram e falaram, ainda está se vestindo. E o Guru ficou muito bravo. Ele está me ignorando? Eu falei para ele vir às 9 em ponto, ele não veio? Então vá. Traga aquele menino que está na Goshala. Eu vou fazer ele o Gachala. Aquele menino, filho de um Brahmana, ele vai aprender alguma coisa pela minha misericórdia. E todas as pessoas pegaram esse menino que estava coberto de cocô de vaca. O Guru vai te fazer acharya. O quê? O Gurudeva mandou vir buscar você. E ele tomou banho rápido. Colocou uma roupa qualquer, um pedaço de pano simples. Senta. Você vai ser o acharya. E o Guru quis transferir seu poder para o menino. Como um milagre. Esse menino foi um grande acharya de sucesso. E aquela pessoa, que era um pandita, muito educado, muito preparado, falhou. Então, muitos exemplos eu posso dar. Shankaracharya falou o Vedanta. Ele não estava falando Harikatha. Estava falando sobre o Vedanta. O Vedanta Mayavad. Então, algum discípulo veio e disse, Gurudeva, você pode vir. Deixa que ele venha. Então ele foi lavar a roupa numa cachoeira. Então, deixe que... Não, era assim, Shankaracharya queria que um determinado discípulo que lá estava lavando suas roupas no rio, na cachoeira, viesse. Que Shankaracharya não falava enquanto ele não chegava. E as pessoas diziam, mas ele é um lavador. Então, quando ele chegou, finalmente, esse servo de Shankaracharya, esse discípulo de Shankaracharya, que estava lavando roupa, ele pediu para ele, diante dos seus alunos, explique o Vedanta. E esse discípulo explicou exatamente com as suas palavras.
Eles ficaram chocados. Como um homem analfabeta pode falar dessa maneira? Através do poder do Guru. Então, às vezes, o Guru, o Senhor também, como Jagannath Das Babaji Maharaj, ele falava com Bihari: Bihari, leia o Bhagavatam, recite o Bhagavatam. Baba respondeu Bihari: eu não sou analfabetizado, eu não posso ler. Leia o Bhagavatam. Hey! Baba, como é que eu posso reler? Eu sou literado, sou analfabeto, leia o Bhagavatam. Bihari começou a falar diante do Bhagavatam e começou a recitar o Bhagavatam. Você tem que saber isso. Isso é um fato. Bihari era analfabeta, mas começou a recitar o Bhagavatam. Esse tipo de exemplo não é um só. Posso dar muitos. São muitos exemplos práticos. Não pense que o Guru seja um tolo. Não pense que o Guru seja um tolo. O Gurudeva pode transmitir seu poder para você. Você não pode fazer, mas você poderá fazer. Como no caso de Yayavara Goswami Maharaj. Um dia Prabhupada Goswami Maharaj disse: Yayavara Goswami Maharaj pode ir e presidir esta assembleia no nome da Gaudiya Mata. Mas Yayavara Goswami Maharaj disse: como que eu posso ir? Eu não sou educado, eu não sou erudito. Prabhupada disse: ele vai ter que ir. Ele respondeu, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele vai representar a Gaudiya Mata lá. E Yayavara Maharaj foi lá, chorou. O que eu vou falar? Diante de vários grandes panditas. Como que eu vou ainda lá glorificar e prestigiar a Gaudiya Mata? Cheio de acharyas eruditos e preparados, e Srila Yayavara Goswami Maharaj foi. Você vai falar no nome da Gaudiya Mata. Bhaktisiddhanta deu essa ordem. Yayavara Goswami Maharaj começou a falar. Todos os panditas, ele deu Harikatha. Quais são os ensinamentos da Chaitanya Gaudiya Mata? Como representante de Prabhupada, Prabhupada deu-lhe poder. Yayavara Goswami Maharaj deu um Harikatha de extremo sucesso. E todos gritaram: Sadhu, Sadhu, maravilhoso. Ele foi o maior palestrante desta assembleia. E ele costumava não falar nada. E ele passou a vida sem falar. Mesmo depois que Prabhupada foi embora, ele falava pouco. Mas naquela ocasião ele conseguiu falar de maneira maravilhosa. Assim, Krishna quer manter Uddhava como acharya. Porque Shri Krishna Bhagavan tinha certeza de que Uddhava e ele são não diferentes. Então, se você falha em harmonizar a si mesmo com o Guru e com os Vaishnavas, você não pode dar Harikatha. Você não pode agir como um acharya. Em primeiro lugar, você tem que provar que você está totalmente harmonizado com o Guru. Nenhum desejo separado. Aí sim você pode falar. Alcançar os pés de lótus de Krishna. Hanumanji Maharaj, Prahlad Maharaj, Yudhishthira Maharaj, todos receberam os pés de lótus de Krishna. Nós podemos comparar isso com o Brihad Bhagavatamrita, esse texto de Sanatana Goswami Pada. Eles amam Krishna. Yudhishthira Maharaj ama Krishna, certamente.
Hanuman também ama Krishna, mas todos eles amam Krishna de uma maneira diferente. Cada devoto tem uma especialidade. Eles têm uma característica especial diferente, cada um deles. Então, quando as gopis alcançam os pés de lótus de Krishna, não é o mesmo tipo de amor ou o mesmo tipo de processo que leva aos pés de lótus de Krishna que Vitrasur manifesta, obtém. Então, as gopis têm um tipo de amor que é considerado mais elevado. Elas amam Krishna com todas as suas emoções. Às vezes pode parecer que as gopis estejam absortas e que os rishis também estejam absortos. Mas a absorção não é igual à devoção. Externamente pode parecer a mesma, mas internamente não é. Os yogis e os rishis também se absorvem em meditações. Mas os yogis pensam no Paramatma. Os gyanis pensam no Brahman. Mas as gopis nunca esquecem os pés de lótus de Krishna. Elas nunca podem esquecer. Todas as vezes elas vão se lembrar. Todas as suas veias, todo o seu sistema nervoso, todas as partes do corpo falam como Krishna, como servir Krishna, como satisfazer Krishna. Os yogis não tentam satisfazer Krishna. Os gyanis também não tentam satisfazer Krishna. Mas o devoto quer satisfazer Krishna. Mesmo Prahlada Maharaj, ele faz seu bhajana. Mas ele tem uma mínima quantidade de jnana. A bhakti de Prahlada Maharaj é jnana mishra bhakti. É bhakti, devoção, que está temperada com uma quantidade de jnana. Porque ele pensa, qualquer problema que virá, o Senhor vai me salvar. Porém, isso não é bhakti pura, não é a bhakti dos Vrajavasis. Os Vrajavasis superam essa posição. Quando eles são informados de que Krishna desenvolve uma dor de cabeça e Krishna pede a poeira dos seus devotos, de qualquer devoto, as gopis, os Vrajavasis, vão passar por cima de todas as regras das escrituras para servir Krishna. Todo mundo diz para Narada que vai buscar esta poeira, ninguém dá a poeira. Ninguém fala, eu vou dar a poeira do meu pé para Krishna, eu vou parar no inferno. Ninguém quer dar. Porque eles sabem quem é Krishna, isso é jnana. Saber quem é Krishna e respeitá-lo como Bhagavan. Então, mas quando Narada chega para as gopis e eles dizem, Krishna está com muita dor de cabeça, ele precisa da poeira dos pés de alguém, de algum devoto. As gopis falam, quantos quilos vocês querem? Leve-me qualquer poeira, tudo eu vou dar. A gente quer ir para o inferno para tirar a dor de cabeça dele. Se ele ficar feliz, se ele ficar saudável, a gente vai para o inferno. Essa é a diferença entre as gopis, os Vrajavasis e os devotos que estão fora de Vrindavan. Claro, Prahlada Maharaj é um grande devoto, mas ele tem um toque de conhecimento acerca da posição de Aishwarya, da posição de poder de Deus. E as gopis eliminam isso para amar Deus plenamente com todas as suas capacidades. Em qualquer situação que eu for colocado, o Senhor vai me salvar, pensa um Gyani Bhakta. E as gopis pensam diferente, elas pensam em qualquer situação, eu vou salvar Krishna. Os Vrajavasis ficam com medo que Krishna morra. Quando Krishna dança sobre a cabeça de Kaliya, eles ficam com medo que Krishna morra. Portanto, eles não têm cognição de que Krishna é o salvador de todos. Eles querem salvar Krishna. E esse sentimento de amor, de querer salvar Deus, servir Deus, é superior a saber que Ele é onipotente.
Então, por exemplo, no caso das vacas, dos vaqueirinhos, que desmaiam vendo Krishna dançando sobre a cabeça de Kaliya, que Krishna vai morrer. Então eles não têm conhecimento de que ele é o Supremo Deus. Se esse conhecimento estivesse lá, como está no coração de Prahlada, eles não iam ter medo. Então a raça, essa emoção que eles têm, não se manifestaria. Você não conseguiria receber e manifestar essa emoção de perigo em relação a Krishna. Quando Yashoda pensa, meu Deus, meu filho pode morrer. Isso é um afeto que supera a cognição de que Krishna é o Senhor Supremo. Então, quando o Senhor Supremo faz seus passatempos como um ser humano, mesmo Uddhava, ele não é capaz de entender o humor de Krishna. Agora, depois que Krishna se foi, Uddhava chora. Krishna vai se lembrar da lila de Krishna. Krishna, eu tenho um problema. Uddhava, eu tenho um problema, diz Krishna. Eu preciso que você me ajude a chegar à solução. Jarasandha está fazendo problemas. Eu quero arranjar Rasya Yoga. Eu quero fazer uma cerimônia como Yudhishthira, então você pode me ajudar, mas pelo poder de Yoga Maya, Uddhava não conseguiu entender o que Krishna realmente estava arquitetando. Mas agora que Krishna se foi, Uddhava chora e diz, aquele Senhor Supremo me chamou e me disse que havia um problema. O que você sugere? Uddhava diz, Prabhu, eu acho que você pode ir até Hastinapur e arranjar a morte de Jarasandha dessa maneira. Ah, sim, eu vou fazer isso, respondeu Krishna. Então, pelo conselho de Uddhava, Krishna foi. Mas Krishna era o Senhor Supremo. Então, Uddhava só se cai em si depois que Krishna vai embora. De que ele não podia dar conselhos para o Senhor Supremo, ele queria simplesmente brincar com ele, trapaceá-lo. Mas Krishna não o trapaceia, nem indo embora do mundo material. Porque o Senhor Krishna deixou para ele um segredo secreto. Uddhava foi mandado até Vrindavana. Eu já discuti isso no Uddhava Samvad. Naquela época, Uddhavaji Maharaj realizou a gravidade do Gopi Prema, a profundidade desse amor das gopis. Não é porque você realiza que você recebe esse mesmo amor. Para realizar uma coisa é uma coisa, mas receber algo, você precisa que alguém lhe dê aquilo que você recebe. Se alguém lhe der isso, você vai depender de quem lhe deu. Bhaktivinoda Thakur explica como a luz que está no céu e duas nuvens negras entram em contato uma com a outra. E elas trocam de carga elétrica e um som se manifesta. Muito bem, a velocidade da luz é mais rápida que a velocidade do som. Então, primeiro nós vemos o brilho, o relâmpago e depois o trovão. Bhaktivinoda Thakur explica que é uma mudança potencial. Que há uma potência que precisa ser equalizada. Talvez você tenha muito conhecimento de Bhaktivinoda Thakur, mas você tem que ouvir que alguém lhe dê prema. Alguém deve lhe dar prema. E não é que eu posso pegar prema, não é assim. Você tem que esperar. Talvez Uddhava foi mandado para dentro de Vrindavana para ele entender a gravidade do amor das
das gopis, porque ele pensa, eu não sou ninguém. Eu penso que eu sou um grande devoto, eu não sou nada diante de quem? Das gopis. E essa realização já aconteceu no coração de Uddhava, mas ele ainda não tinha recebido prema. Mas no final, Krishna dá para ele esse último presente para Uddhava. E agora o Senhor Krishna como a confusão de Arjuna. Arjuna diz, você disse uma coisa, depois você está dizendo outra, o que é melhor? O que eu vou fazer? Eu sou um homem único. Uma vez você diz uma coisa, outra vez você diz outra. Às vezes você fala sobre karma, você fala sobre jnana. O que eu vou fazer? Então, Arjuna vai falar, eu estou confuso. Para que eu possa receber o máximo conhecimento. Uma hora você fala sobre karma, uma hora você fala sobre jnana, depois você manda eu fazer meu dever, agora você tem que realizar isso. Eu fico confuso. Me dê um único Siddhanta para que eu possa seguir um único Siddhanta. Como Krishna quer eu não vou fazer você fazer karma ou jnana. Eu quero lhe dar todo o conhecimento para que, de acordo com quem quer que venha lhe fazer perguntas, você possa distribuir este conhecimento. Não pense que eu lhe coloco em confusão, responde Krishna. Eu quero lhe dar o máximo benefício. Amanhã nós vamos terminar. Vamos orar para que, orem para que eu receba, que eu volte a ter voz, diz Shambhava. Shukam